Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus, que a graça de Deus esteja presente na sua vida. Sexta-feira, hoje é dia 25 de julho, nós celebramos a festa de um grande apóstolo da nossa igreja, São Tiago. Hoje nós celebramos a festa de São Tiago, dito maior, filho de Zebedeu, que foi chamado por Jesus juntamente com seu irmão João. Aparece em um dos evangelhos a mãe dos filhos de Zebedeu, e que acolhem o convite de Jesus, e logo deixou o barco, deixou o pai, e tornou-se discípulo fiel e testemunha do evangelho. Nós vamos ver mais um pouquinho a partir do evangelho de hoje, que se encontra em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele o preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar testemunho da sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse, hoje nós celebramos a festa do apóstolo São Tiago, conhecido como Tiago Maior. E ele figura sempre no núcleo apostólico, ao lado de Pedro, André, João, e era pescador. E ao ser chamado por Jesus, ele deixa inclusive o pai, o seu pai Zebedeu, para se tornar discípulo do Senhor, transparecendo uma notória disponibilidade, e ali de prontidão também. E esteve presente em diversas cenas importantes dos evangelhos, como o da ressurreição da filha de Jairo, na cura da sogra de Pedro também. Ele estava ali presente com Jesus, na transfiguração, no monte, na agonia, no Getsêmani. E dentre os apóstolos, Tiago foi o primeiro também a ser martirizado. O primeiro que recebeu o martírio foi São Tiago. E o evangelho dessa festa apresenta a mãe de Tiago e de João, que se aproxima de Jesus para lhe fazer um pedido. E ela pede lugares de honra para os seus filhos. É muito interessante porque quando Jesus chama os discípulos, ele chama quem ele quer. Chama, digamos assim, todo tipo de pessoas. Tinham pessoas tranquilas, pessoas menos tranquilas, tinha pessoas muito pecadoras, como tinha também pessoas interesseiras. O caso dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, é justamente esse interesse em aproximar-se de Jesus para ter um lugar de destaque. E ela pede esses lugares de honra, um à direita e outro à esquerda. E Jesus aproveita a oportunidade para deixar a todos os discípulos um ensinamento muito importante. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Os discípulos ficaram enciumados. Quando ouviram a mãe pedindo para o filho, os outros ficaram enciumados. E Jesus chama a todos: entre vocês não deve ser assim. Ninguém deve oprimir ninguém. Então, mas é da seguinte forma: quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então ele aproveita dar aquela lição. Lugares de prestígio e honra não são pedidos.
ou adquiridos. Não são. Lugares de prestígio, lugares de honra, estes não são adquiridos, mas é uma expressão da humildade, do serviço, da simplicidade, e essa deve ser uma característica intrínseca no servidor e no seguidor do Senhor, né? Então hoje, claro, nós queremos contar com a intercessão de São Tiago, que ele interceda junto a Deus por nós, agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida de São Tiago, pelo seu martírio, pela sua disponibilidade, então, em servir, mesmo tendo essas fraquezas, né, ou tendo ali no início do chamado, né, essa fraqueza, não, eu preciso de um lugar de honra, mãe, vai lá pedir para mim, eu preciso de um lugar de honra. Qual mãe que não pede para o seu filho um melhor lugar? Né? Todas as mães fariam isso, mas o que nós pedimos de fato para Deus? Nós merecemos? Né, de fato, é aquele lugar que nós deveríamos assumir? Bom, não sei, mas São Tiago nos ajude no nosso discernimento de discípulos e discípulas de Jesus, para que a nossa missão seja fecunda também neste mundo, para que possamos levar, partilhar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, sobretudo o amor de Deus em nossas vidas, não é verdade? Então, que Deus nos abençoe pela intercessão de São Tiago. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus, e até segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com o programa Palavra do Dia. Aquele abraço para você. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.